Olá, Jussara, tudo bem? Olá, Marcela, tudo bem? Nós estamos aqui então como canal Arquiteta Pedagógica, dando as boas-vindas para vocês, gravando nesse lugar maravilhoso aqui. Olha, o cheirinho, o som, tudo contribui para que a gente tenha esse momento agradável e acolhedor, principalmente acolhedor, para nossa fala desta tarde. E para quem não sabe, eu sou a Maciela Rodrigues e represento então o Arquiteta Pedagógica, que é o canal. Jussara, eu vou trazer à tua memória algo que tu vivenciou e tu me contou e que me deixou eufórica no sentido de trazer para o canal isso. Porque é uma demanda de muitas famílias, é algo que nós vivenciamos muitas vezes e que não sabemos às vezes como lidar, né? Que faz parte do ciclo da vida, não há como tirar isso, né? Aquilo que tu me explicou aquele dia e que me chamou bastante atenção, e que a Marcela, como mãe, estava envolvida nisso tudo. Então, aquela tua fala, aquela tua experiência, que tu teve tanta propriedade para estar ali, né? Olha, eu vivenciei isso. E eu fiquei assim tão tocada naquele momento, porque não é sempre que tu ouve uma pessoa falar com tanta naturalidade de algo e que traz um aconchego, que traz um afago para o teu coração diante de um assunto assim que há milindres para se falar, né? Nós damos muitas voltas. Mas antes de tudo isso, eu quero que tu te apresente, Jussara, e depois a Marcela se apresente, tanto a pessoa quanto profissionalmente. Então, eu sou Jussara, né? Pedagoga, e também após tempo de pedagoga, eu fiz uma pós em neuroaprendizagem, por necessidade de aumentar no sentido de mais entender a criança, né? Então, a gente busca nos estudos, por mais que a gente tenha a prática, mas a gente precisa nos especializar, né? Então, eu fiz a neuroaprendizagem para entender as crianças nesse sentido. Como ensinar melhor ou como eles aprender de outras formas, né? Então, e a equitação, né? Que foi o maior professor, que é o cavalo, né? Que me ensina todo dia, né? Então, foi começado aos poucos, até que aconteceu tudo o que acontece naturalmente. Então, hoje eu, além de pedagoga, sou neuropedagoga, tenho a minha sala, tenho reforço escolar e tenho equitação junto com os cavalos. No Centro de Equitação Centro de Querência. Equitação Querência. Isso. E tu sugeriu um título. Sim, que essa semana até nas leituras, né, que foi O Cavalo nos ajuda a contar histórias não citadas. Então esse é o título da nossa conversa hoje. Muito bem. Marcela? Eu sou a Marcela, sou psicóloga, trabalho com psicologia clínica e psicodiagnósticos, trabalho muito no processo de luto, é algo que tem bastante ênfase, principalmente depois do Covid, e é algo muito presente, né, constante, e tem um tabu muito grande em se falar sobre o luto. Sou mãe do Francisco, quem eu trago para fazer equitação com a Jussara, com muito carinho, porque para mim a equitação, assim, ela é muito mais do que a equitação, ela é uma experiência de vida única. E o Francisco já teve muitas histórias, ele veio por causa de um problema na perninha, que ele pisava de mau jeito, e ele ganhou emocionalmente muito, assim. Então, e é uma alegria toda vez que ele vem para a equitação. Muito bem. Dentro de toda essa nossa apresentação e fala, o teu título já vem sugerindo ali, histórias não ditas. Histórias não ditas. E então, qual é a história não dita que nós temos hoje, Jussara? Pois a história não dita foi um acontecimento que aconteceu com o Francisco, que a gente estava num passeio a cavalo e o Francisco visualizou uma ovelhinha que estava morta. E ele, naquele momento, ele ficou surpreso e ficou assustado. Foi o primeiro contato dele com a morte. Foi morte. o primeiro contato que ele teve. E ele me perguntou o que tinha acontecido com aquela ovelhinha. E eu falei que ela havia morrido. E ele disse assim para mim, mas como? Eu disse assim para ele, Francisco, a gente nasce, a gente cresce, mas a gente nunca sabe o dia que a gente vai morrer. Mas um dia vai acontecer.
E aquilo ficou dentro dele, né? Como? E continuamos o passeio. Aí a gente foi ver a floresta, que ele, né? No caso, ele encontrou a ovelhinha na pequena floresta, que a gente chama, né? E fomos ver as outras coisas que ele gostava, que eram as árvores, as frutas, o lago. Então, isso foi apresentado para ele dentro, né, da equitação. Então, o cavalo nos traz, por que o título? Nos traz histórias que não foram ditas. Porque, na verdade, ele não tinha, né, Marcela, vivenciado ou nesse contato. E aconteceu com ele, né? E automaticamente ele levou até a Marcela essa situação, né, Marcela? Sim. E a Marcela, psicóloga, moldou isso, né? Porque a equitação, como é ao ar livre, ela é na natureza. Então eu consigo, dentro da natureza, fazer com que eles se enfrentem com várias situações. Então o que eu digo? O cavalo não é só andar a cavalo, fazer o esporte, levar ao hipismo, ou aprender a andar a cavalo. Então o cavalo, a gente vê mais ele como uma terapia, tá? Porque no momento que tu está a cavalo, tu tem experiências que só o cavalo vai te oferecer, vai te ajustar, vai te organizar, vai surgir vários sentimentos quando tu tá andando a cavalo, né? Então tu se move, eu digo, tu te movimenta, mas ao mesmo tempo que tu movimenta, tu tá vivenciando algo, porque tu tá ao meio da natureza, né? E isso tudo vai te organizando como pessoa, como ser humano, né? Então a Marcela fez o restante, que ele levou essa vivência, né? Que ele viveu aqui até ela, né? Que isso é muito importante. O que acontece? O que acontece na equitação? Ou o que acontece na escola ou em qualquer outros lugares? Eles levam até os familiares, né? E eles vão ajustar da forma deles, né? Como que ele levou para ela? Como que ela conciliou? Como que ela ajustou isso, né? Isso é muito importante, a família também está preparada, né? Nós, como equitação, como centro de ecoterapia, com o trabalho, vivenciamos situações, mas a família ajusta isso, né? Dentro da família. E pode falar. Foi uma experiência muito rica, porque era uma das preocupações que eu tinha, porque o Francisco tem a voz, a tendência natural é que primeiro os mais velhos se vão, e como é que ele lidaria com isso, e como seria isso, né? E eu me preocupava que momento falar da morte, mas a criança, ela é muito sábia, e ela sinaliza. Se a gente conseguir entender os sinais que a criança emite, né, as curiosidades que aparecem no momento que aparecem, a gente vai conseguir sanar muitas questões difíceis, muitas vezes, de dar introdução, como é a morte. A morte é difícil para um adulto e é muito difícil, mais difícil ainda, para uma criança compreender e para um adulto conseguir explicar. Então, quando aconteceu esse fato da ovelhinha, a Jussara me passou o que tinha acontecido e o Francisco foi triste para casa. Daí, quando nós chegamos, eu conversei com ele, perguntei o que ele estava sentindo e ele me perguntou por que a ovelhinha estava ali, o que tinha acontecido com ela, por que ela tinha morrido. Daí eu tive que explicar, daí chegou na hora que ele me fez o questionamento, estava na hora de explicar para ele sobre esse assunto. Aí eu contei para ele, perguntei o que ele estava sentindo, ele disse que se sentiu triste em ver a ovelhinha ali. Daí eu disse que era um processo natural, que em algum momento todo mundo morre, e que por que se morre? Porque ou a ovelhinha estava muito velhinha, ou ela podia ter sido atacada por algum bicho, ou ela estava muito doente, que esses são alguns dos motivos que podem ter levado aquela ovelhinha à morte. E daí ele estava muito preocupado porque a ovelhinha estava sozinha e ela ia ficar sozinha ali. Como é que ela ia ficar sozinha ali, né? Ninguém ia tirar aquela ovelhinha dali. Daí, nesse momento, como ele tinha 3 anos e meio, mais ou menos, eu tive que trazer o lado mais lúdico, que daí eu entrei com o fato dele ser Francisco, com São Francisco, e disse que logo São Francisco ia conduzir a ovelhinha para um campo bem lindo, e fiz uma magia para ele, que aquele campo ia ser bem, onde tinha outros animais, onde ela não ficaria sozinha, ela seria acolhida por outras ovelhinhas que já tinham partido também. E aquilo acalmou o coraçãozinho dele. Lá um dia, muitos dias depois, ele começou a assimilar, e daí ele me trouxe outras questões do tipo, você vai morrer? Daí eu
fui franca com ele. Eu sempre sou muito clara, porque a criança a gente tem que ser muito simples e muito claro. A gente não deve mentir para a criança, nem florear, usar o lúdico, usar a religião na medida do possível, mas nunca causar qualquer tipo de ilusão nela, né? Que essa parte lúdica ela vai desconstruindo à medida que ela vai crescendo, né? Ela vai entendendo de outra forma o que se quis dizer, mas nunca mentir para uma criança, né? Então ele perguntou se eu ia morrer. Sim, em algum momento eu vou morrer. E a minha avó vai morrer? Vai, a sua avó também em algum momento vai morrer. Então ele já estava começando a fazer associação. Mas só quando vocês ficarem bem velhinhos, né? Porque doente vocês não estão. Deu isso, filho, só quando a gente ficar bem velhinho. Aí aconteceu que, posteriormente, um tempo depois, ele perdeu o primeiro bichinho, porque tem isso, a criança... O Francisco é um guri que não tinha contato com outros animais, né? Então, esse contato com o cavalo foi uma experiência por si muito rica. E o que a natureza aqui da SEC proporciona é muito rico o tempo todo. Porque eles veem cachorrinho, daqui a pouco aquele cachorrinho não tá mais. Eles veem um cavalo, daqui a pouco aquele cavalo não tá mais. Então, ele começou a observar que algumas coisas iam morrendo, que era natural. Esse processo era um processo natural. E quando ele perdeu um peixe em casa, que era um animal de estimação dele, ele disse: ai, meu filho, teu peixe morreu. Né? Eu fui bem franca com ele, porque eu vi primeiro que o peixinho tinha morrido. E ele encarou de um jeito assim, ele, ai, fiquei triste, me deu até vontade de chorar. Aí eu disse: mas tu pode chorar se tu ficou triste. E eu nunca disse para ele, tu deve ou não deve sentir. Ele que dá vazão às emoções dele. Daí ele disse assim: ah, mas ele tá bem, né? Eu acho que ele foi encontrar com a ovelhinha. Eu disse: é verdade, ele tá bem. Então, olha como essa ovelhinha conduziu a uma serenidade num assunto tão delicado como é o luto, né? Então, ela se faz presente ainda e com certeza vai se fazer em muitas situações. Voltando assim a fala de vocês, o que eu percebo, o ciclo da vida, e que essas frustrações, essas tristezas fazem parte da vida da criança e que cabe aos pais, às famílias, conduzir. E aqui nós não estamos nos detendo na questão da religiosidade, porque cada um, né, Jussara, escolhe um caminho, uma forma de falar. Então tu nos traz a forma que tu conduziu e cada família tem a sua forma, mas algo que me chama a atenção foi que não há melindres. Não. E eu acredito assim que muitas das frustrações, das desilusões que as crianças sofrem posteriormente foi porque elas descobrem que em dado momento os pais estavam mentindo e que não era tudo aquilo. Então eu acredito que essa questão da verdade e colocar ali que o que é real é fundamental. E tu nos traz essa fala como profissional, como mãe, e isso para as famílias que vão nos escutar aqui também, né, que vão trazer um pouquinho para a sua vida e conduzir da sua forma, porque aqui nós não temos uma receita. Nós temos uma sugestão, nós temos um relato de experiência, de família, de profissionais, e que conseguiram contornar uma situação que poderia trazer um prejuízo. Alguma colocação dentro desta fala, Jussara? Não, essa situação assim que a gente também fala, que a gente vivencia, né? Essa questão de também o processo que a criança acontece no natural. A criança inicia várias atividades, né? Estendendo um pouquinho o assunto. Ela inicia várias atividades. E os pais têm que estar atentos a isso, né, Marcela? A gente também percebe que as crianças às vezes não têm persistência com alguma coisa, entende? Então, acontece o luto, tá? Foi trabalhado. Acontece as situações começam a atividade, tem que ser trabalhada, entende? As desistências, então eles vão crescendo e eles vão vivendo conforme a gente vai conduzindo. Então a gente tem que nos entender que às vezes eu digo assim, ó, não é que eu queira que a criança permaneça na equitação, não, mas que ela tenha algo, entende? Como persistência. Não, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Hoje eu vou estar melhor, hoje eu não estive melhor. Mas a gente tem que ir crescendo e com que eles entendam que as coisas tem degraus para subir, são processos para ser desenvolvidos, né? E que eu vejo que às vezes a gente falha nisso. É como tu disse, não temos uma receita.
Mas a gente, na natureza, a gente vê que acontece isso muito natural. Mas às vezes a gente não observa e não passa isso para as crianças, entende? Isso vai ficando vago, sem perspectiva, sem no que sentido, não, hoje eu vou crescer, hoje eu vou desenvolver, hoje eu vou conseguir, hoje eu vou ter frustrações, hoje eu vou ter decepções, né? Então o cavalo nos traz isso, entende? Porque ele é um animal que nós precisamos dominar ele, né? Não dominar, porque na verdade ele nos permite isso, né? É uma sintonia. É uma sintonia, né? Então isso tudo a gente precisa estar atento, que às vezes eu vejo que falta, entende? Porque como a criança está muito virtual, é muito sem contato com a natureza, principalmente com a pandemia, ela ficou muito mais frágil, né? E isso a gente tem que estar atento a isso, que eu acho que às vezes a gente está deixando, entende? Está passando isso. Essa questão dos pais eu acho fundamental, porque quando uma criança desenvolve uma atividade como a equitação, não é desceu do cavalo e foi para casa, né? E segue a vida. Não. O que foi? Como é que foi o teu dia? O Francisco podia muito bem, depois daquele episódio, que foi um choque para ele nunca tinha visto nada morrer, ele podia muito bem ter dito, eu não quero ir mais. Né, dependendo da forma como eu conduzisse, né? Ainda bem deu tudo certo, com respeito, com amor, com jeito, no tempo dele foi possível. Ele nunca disse que não queria vir e ele foi absorvendo aquele acontecimento de uma forma muito natural. Outra vez ele não conseguia subir num cavalo grande, né? Ele estava com muito medo. Eu conversei com ele. No teu tempo, a Jussara tem uma psicologia fantástica. No teu tempo vai dar tudo certo, tu vai conseguir. Na outro fim de semana ele já estava animado, que tinha conseguido subir no cavalo grande, que era o cavalo mais alto. Então essas frustrações, elas são importantíssimas se a gente souber aproveitá-las. A questão do progresso e da continuidade e também o estímulo dos pais. Não deixar de assistir. Porque o que tu percebe muito, tu falando do mundo virtual, pega um brinquedo, dali a pouco eles não ficam 5 minutos com o brinquedo, eles já querem um outro. É aquilo de não curtir muito. É momentâneo, é superficial, instantâneo. E essa questão assim nesse sentido, um cavalo que a gente troca. Então, às vezes, voltando assim no sentido de qualquer cavalo, não é qualquer cavalo, gente. O cavalo, às vezes a criança só monta aqui, por quê? Porque aqui ela se sente segura, o cavalo é o cavalo de escolinha, ele já sabe, ele já sente, porque o cavalo ele sente o teu batimento cardíaco, o teu cheiro, tudo que tu sente, ele sente primeiro, né? Então tu não precisa falar para ele que tu tá ansioso, tu não precisa falar para ele que teu coração tá batendo mais forte, ele sentiu antes. E ele vai automaticamente absorvendo aquilo ali. Como eles são cavalos de escolinha, eles às vezes não avançam, né? Porque eles dizem assim, tia, eu montei lá fora e o cavalo, eu não dei o comando, ele saiu, né? Então os cavalos já são próprios para isso, né? Para com que estejam junto com a criança, né? E nesse sentido, assim, saber também trabalhar com a criança, né? O Francisco, quando eu troquei ele de cavalo, ele se sentiu inseguro. Naquele dia eu não insisti, não, a gente volta para o cavalo que ele está seguro. No outro dia eu também não poderia deixar ele dar esse passo. Não, vamos tentar, o cavalo é um pouquinho mais alto, então tem todo um jeito também para com que ele dê esse passo. Mas eu, como equitadora, eu preciso do auxílio da família, entende? Eu preciso, todos nós precisamos. Assim como a escola, assim como, né, assim como a psicóloga, como tantos profissionais, né, que eles precisam desse auxílio, de simplesmente, não, deu, chega, não. Só que daí eles vão levar, como eu digo, para os relacionamentos, para o trabalho, né, porque lá na infância não foi trabalhado isso dele dar esse passinho a mais. Esse passinho, quando ele foi dar, não, deixa, não, tá. Tá bom, não precisa, então. Superproteção. Isso. É mais ou menos aí isso. Lá, quando ele for no trabalho, lá o chefe chamou atenção. Não, deu, pronto. Ou no relacionamento, no namoro, né? Qualquer coisa, então isso eu vai digo adiante, assim, né, Jussara? Sim, então essa construção que há o desenvolvimento da equitação é um processo que ele chega aqui. Por exemplo, a tua menina não chegou com medo aqui do cavalo? Chegou. Ela tinha medo, não tinha?
Muito medo. Foi feito todo um trabalho, ela conduziu o cavalo, ela levou o cavalo, até com que ela confiasse no cavalo, confiasse em nós. Hoje ela já está conseguindo fazer os pequenos trotinhos dela, feliz, entende? É um processo que a família e a criança têm que nos permitir, para a gente conseguir um desenvolvimento da criança. E isso é, como eu digo, é para as outras e outras e outras coisas que virão. É um preparo. É um preparo. É um preparo. Assim, ó, dentro de toda essa nossa fala, eu observo que não tem como nós nos desvincularmos uns dos outros nesse contexto. Sim. Todos nós estamos de mãos dadas sem percebermos, mas estamos. Todos juntos, para o aluno, para o filho, para a criança que é lá, que tem, né, que é neto, que é sobrinho, todos esses fazem parte do nosso dia a dia. Bom, para encerrarmos a nossa conversa, tanto a Jussara quanto a Marcela, elas vão deixar aqui uma mensagenzinha final e também o seu contato profissional, né? Como que podem chegar até elas. Tanto a Jussara, no Centro de Equitação Querência, quanto a Marcela, quanto psicóloga. Acho que o recado principal, assim, acho que a mensagem que fica é principalmente para os adultos, né? Ouvirem as demandas da criança. Né? Ter filhos é muito mais do que suprir as necessidades básicas deles. É preciso escuta, é preciso entendimento, é preciso participação numa equitação, na escola, no balé, no judô. É preciso estar em contato, saber o que aquela criança sentiu, o que ela viveu, o que ela é, ficar atento, o que ela está trazendo, né? Essa é uma escuta assim além das palavras, né? E entender que eles são uma construção, né? Que eles estão em construção e que dependem exclusivamente da gente. Então, tentar dar um novo olhar. Se a gente não cresceu com um olhar sobre a vida como gostaríamos e temos nossas questões por causa disso, a gente pode fazer diferente com os nossos filhos, né? Com as pessoas, as crianças que nós cuidamos. Eu trabalho com psicologia positiva e psicodiagnóstico, como eu havia falado no início. Eu atendo presencial e online. Sou proprietária do espaço Marcela Seixas Terapias Integradas, que nós temos psiquiatra também e nutricionista. E fico à disposição para... Tu tem o teu Instagram? Tem Instagram. Então tá, depois eu coloco ali, então daí para seguir. É @psicóloga Marcela Seixas. Tá bom. Eu, Jussara, né? Juntamente com o Daniel, né? Porque somos uma família, mas além de uma família, a gente é uma equipe, né? Porque a gente começou o Centro de Ecoterapia e de Equitação, juntamente também com a Kátia, que é psicóloga, a Rosângela, que é fisioterapeuta, e a Evelyn, que é educadora especial, que nos acompanha na ecoterapia, que a gente faz atendimento para as crianças especiais também. Então, além da equitação, a gente tem a ecoterapia, né? A equitação, a gente tem mais além da vivência, como eu falei, dentro das experiências diárias, a gente tem voltado ao esporte, que é o hipismo, né? Que é as meninas que já estão fazendo salto, que é as meninas que já estão participando de provinhas, e as crianças que estão aprendendo, né? A gente tem crianças desde 2 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E por que uma criança menor de 2 anos não pode? Porque a moleirinha não está fechada. Então, muitas vezes os pais me questionam, mas meu filho poderia iniciar, né, na equitação lúdica, que é o que se inicia? Não, menos de 2 anos não, porque a moleirinha não está fechada. Pode ocorrer algum movimento e acontecer alguma coisa. Então, menos que 2 nunca, sempre após 2 anos. E eu gostaria de terminar com essa frase: os cavalos possibilitam uma aprendizagem experiencial, pois você sente, ouve e vê e se move fisicamente durante todo o processo. Então é isso. Eu acho que dá para entender, né? É com as experiências que a gente vive em cima do cavalo que vai acontecendo o desenvolvimento, né? O processo acontece juntamente com o professor maior, que é o cavalo, né? Que essa é a nossa alegria de podermos oferecer para a comunidade, né? Ofertar, porque ele vai além, o cavalo ele vai além do laço ou do tambor ou do esporte. Ele é o maior terapeuta nosso, é ele, porque ele faz todo o trabalho, né? E tudo que ele faz, né, e que ele desenvolve na criança é o cavalo. Nós somos apenas
nós apenas intercedemos ali ou ajustamos alguma Faz coisa. uma entende? Faz mediação. uma mediação, mas o professor é o cavalo.